Mas, de qualquer forma, hoje foi sim um jogo muito abaixo. E há uma coisa interessante, né, em relação a esse time do Corinthians. Ele não consegue fazer 2 bons jogos em sequência, né? O Corinthians é capaz, sim, de fazer um ou outro jogo muito bom, mas aí, quase que com toda certeza, o seguinte vai ser ruim, vai ser abaixo. Eu teria começado hoje com uma outra formação. O Carrijo, eu acho que deveria ter saído como titular, principalmente se tratando de um jogo aqui em São Paulo, mas a verdade também é que ele voltou para o segundo tempo e o Corinthians continuou jogando futebol absolutamente apático. Melhor para o Vasco, vai poder decidir em casa, né, com o seu torcedor, para quem sabe sair da fila, né? O Vasco não faz nada de importante no futebol desde 2011, quando ganhou a Copa do Brasil, foi vice-brasileiro, aliás, vice do Corinthians, e tem aí a grande chance de sair da fila. Se isso acontecer, vai também significar que o Rio de Janeiro terá os seus 4 grandes na próxima Libertadores, enquanto o estado de São Paulo, só o Palmeiras e mais o Mirassol, né? Mas o Santos não vai, o São Paulo também não, e nesse caso o Corinthians também deixaria de conquistar essa vaga. Além disso, tem a questão da grana. Os dois estão numa pindaíba danada. Esse prêmio de mais de 70 milhões de reais, obviamente, daria um certo alívio no final do ano. Porque tem uma coisa, são 70 que talvez possam chegar aí perto de 90, porque 70 e pouco, né? Mais a arrecadação e provavelmente mais algum bônus aí dos patrocinadores. Então, veja, os olhos do pessoal do departamento financeiro andam brilhando. Até por isso os jogadores deveriam mostrar um pouco mais de bola hoje. E aí, Vamp, esse Corinthians 0-0 em Itaquera, fica tudo aberto para o jogo de volta. Concorda que a partida foi abaixo, o Corinthians precisava mostrar um pouco mais nesse jogo em Itaquera? Boa noite, Vamp. Boa noite, Gui, Fábio Piperno, boa noite, Flávio Prado, boa noite a todos, né? Uma final que, sem grandes emoções, né? Assim, o primeiro jogo da final, né? Tem o jogo de volta no Maracanã. O Vasco, pra mim, fez uma partida boa, né? Porque jogando fora de casa, tudo, o Corinthians Itaquera, o Corinthians criou quase nada. 2 gols saíram ali merecidamente, marcado justamente pedido, né? O Rian impedido e o próprio Depay, né? Se você pegar a melhor oportunidade do jogo, foi uma cabeçada do Vasco na trave. O Corinthians pouco criou, no finalzinho, aos 45, veio dar um chute do Vitinho de fora da área, mas sem perigo nenhum pro Léo Jardim, né? A gente vê aí as finais da temporada, né? Vamos aqui começar. Final da Sul-Americana, que foi a primeira, jogo horrível. Atlético e Lanús. Final da Libertadores, então, nem se fala. Pelo que o Flamengo tem de plantel e o Palmeiras, também é um jogo muito ruim, né? A gente veio amanhã agora na Copa do Brasil. Hoje à tarde, a gente viu uma final de Mundial de Clubes. Posse de bola, tudo, mas sem grandes chances. Tanto para o pai do Paris Saint-Germain, como para o pai do Flamengo. Né? Agora à noite também, um jogo que deixa a desejar. Tem aquele ditado popular que fala, finais se ganha, não se joga, né? Mas alguém tem que jogar um pouquinho para poder ganhar. Lógico que é todo dia que a gente vai ter a oportunidade de ver uma final, que nem foi a final de Copa do Mundo, entre Argentina e França, que foi um dos maiores jogos da história, né? De finais. Então, quer dizer, o jogo no Maracanã, o jogo de volta, como o Pedro falou, uma chance de o Vasco estar jogando diante da sua torcida. São 2 torcidas que nos últimos anos vem sofrendo muito. 2 torcidas que não são pequenas, né? O Vasco é a 5ª maior torcida do país, o Corinthians ali em segundo. E aí, quem ganhar, pelo que fez no Campeonato Brasileiro, os 2 foram muito mal. Corinthians e Vasco, horrível no Campeonato Brasileiro. Mas dentro da Copa do Brasil dá essa chance de você eliminar. O Vasco elimina o Fluminense, 5º colocado do Brasileiro, e o Corinthians tira o Cruzeiro, 3º colocado. Sim. Jogos de mata-mata tem isso. Agora a bola jogada, se a gente para aqui mesmo para pensar e falar assim, o jogo tinha que ser muito melhor, mais atrativo, não sei o quê. O que foi que Vasco e Fluminense Vasco e Corinthians fez no Campeonato Brasileiro? Grandes jogos, durante o ano, jogaram, encantado. Alguma vez o Vasco veio aqui, goleou o Santos, 3 dias depois toma 3 do Juventude, o Corinthians
um primeiro tempo, eu lembro bem assim, contra o Cruzeiro lá no Mineirão e no segundo tempo aqui em São Paulo. Então não é pra gente estar surpreso, não. Não é pra gente estar surpreso. A gente falou aqui de Palmeiras e Flamengo, que tem, né, dois subs-elenco, o final de Libertadores é horrível. A bola jogada. Então não me surpreende que Vasco e Corinthians não tiveram tantas oportunidades de gol. Eu acho que pro Vasco fez uma partida melhor, com mais posse de bola, o toque de bola mais lúcido, né? E teve aquela bola na trave. Mas de fato que no Maracanã vai estar em aberto. Né? O Corinthians ganhou do Cruzeiro lá, como o Vasco manteve também o poder diante do Fluminense, tendo mando de campo. No segundo jogo ele perde. As duas equipes passam nos pênaltis. E passa nos pênaltis para os dois favoritos. E os dois favoritos na disputa de pênalti estando na frente. Eles conseguem na disputa de pênalti, o Vasco consegue reverter, porque o Verratti perde. E aqui em Itaquera o Yuri Alberto perde também. Né? Então o Fluminense e Cruzeiro não soube manter a vantagem na disputa de pênalti. Em relação à premiação que o Piperno falou, duas equipes precisam de dinheiro. Transferban, uma SAF não deu certo. Hoje eu estava vendo ainda, hoje Itaquera deu 5 milhões. 5 milhões, provavelmente no Maracanã possa girar em torno disso, que a capacidade é maior, ou perto disso, porque os valores também dos ingressos São Paulo e Rio é diferente, né? Aqui é mais caro, aqui é mais salgado. Mas de fato não foi um grande jogo, e para mim continua tudo em aberto. E caso o Diniz conquiste a Copa do Brasil com o Vasco, ele bota o Vasco de novo dentro da Libertadores, faz um feito muito bom que ele conquistou com o Fluminense a Libertadores, e pode botar no seu currículo a Copa do Brasil. Como se o Dorival for campeão, ele vai para a 4ª Copa do Brasil e pode levar o Corinthians de novo a uma Libertadores. É isso, Flávio Prado também com a gente, já Raí Monteiro, diretamente lá de Itaquera. Raí Monteiro com a gente já no Canelada também. Flávio, começando com você agora, alguns números do jogo. Chutes, o Vasco teve mais chutes do que o Corinthians, foram 12 do Vasco contra 8 do Corinthians, mas no gol, o Corinthians teve 2 chutes no gol e nenhum do Vasco em 90 minutos. E o Vasco ainda teve uma bola na trave. Defesas do goleiro, o Léo Jardim teve 2 defesas e o goleiro Hugo Souza nenhuma. Alguns números, portanto, desse 0-0 entre Corinthians e Vasco. O Vampeta, ele tem razão, né? Quando diz, era difícil esperar muito de Corinthians e Vasco, analisando o contexto geral da temporada, porque não fizeram uma grande temporada. Mas eu, pelo menos, esperava mais do Corinthians pelo primeiro jogo ser em casa. Esperava um Corinthians mais agressivo por jogar em casa. E para você, Flávio, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. Bom, primeiro eu não achei tão ruim assim o jogo, não. Achei que o primeiro tempo, por exemplo, o Vasco foi muito bem, impôs o seu jogo, embora não tenha conseguido finalizar, só no gol anulado, e bem anulado, aliás, os dois foram bem anulados. Segundo tempo, a partir da metade do segundo tempo, o Corinthians cresceu, e aí o Corinthians fez uma pressão que era mais ou menos natural. Eu não sei, talvez seja também por expectativa que se cria. Eu não imaginava que teríamos uma coisa extraordinária, até por tudo que já foi colocado. Mas achei que o Vasco foi melhor no jogo. E outra coisa que fica muito clara na minha cabeça, eu falo isso toda hora e cada vez fica mais claro. Torcida não faz diferença nenhuma. Zero. O Corinthians ganhou em Minas, o Cruzeiro ganhou em São Paulo. O Vasco vem aqui e se impõe no primeiro tempo. E mesmo no Rio de Janeiro, quando cada um manteve o seu mando, digamos assim, no mando do Fluminense ele foi eliminado nos pênaltis. Realmente é um fator que não... É barulho, tem mais gente, na bola mesmo não resolve nada, porque o negócio é lá dentro do campo. E hoje, de novo, ficou muito claro isso. O Vasco jogou o jogo dele. A partir da metade do segundo tempo é verdade, quando a gente meteu uma pressão a mais e tal. Mas no primeiro tempo o Vasco se impôs, ele fez o jogo. Em nenhum momento o Vasco foi acuado, fechado. Mesmo quando o Corinthians cresceu no segundo tempo, não houve essa pressão toda. Não, o Vasco se impôs, jogou da maneira que ele ia jogar. E no Rio vai ser a mesma coisa. Vai jogar do jeito dele, o Corinthians vai jogar do jeito dele. E não vejo nenhuma vantagem no fato do Vasco ter 95% da torcida lá, como hoje foi 95% de torcida do Corinthians. Não muda nada, é bola. Talvez seja até mais favorável o Corinthians jogar fora, porque ele pode sim tranquilamente jogar no contra-ataque, deixar a bola com o Vasco,
que é um time que naturalmente já sai jogando, com a torcida vai mais ainda na empolgação. E aí o Corinthians pode ter até chances mais abertas nos contra-ataques. O empate hoje ficou bem, ficou correto. O Vasco um pouquinho melhor, mas não melhor o bastante para se falar em injustiça. Então, talvez se estivesse esperando mais do que eu imaginava mais ou menos isso, um Vasco impondo seu ritmo de jogo, e aconteceu bem claramente no primeiro tempo. Alguns jogadores que poderiam desequilibrar, como o caso do Ryan hoje, não estava tão bem, né? Hoje o Andrés Gomes foi mais perigoso até do que ele, embora ele seja um baita do jogador. E o próprio Depay, que resmungou um pouquinho ao sair, mas na verdade hoje o Depay não teve muito brilho. O Garro também, né, que a gente esperava muito, não foi o que se imaginava. E acho que a ideia até o Vamp, o Piperno dos dois, contestou a história de entrar com o Garro, né? É que Garro, Yuri e Memphis costuma ser um diferencial para o Corinthians. Hoje não foi. Hoje realmente nenhum deles brilhou. Houve até algum momento em que o Yuri poderia tocar a bola, tocou errado. Teve aquele lance que o Léo Jardim, que estava parado o lance, mas o Léo Jardim salva com o pé, mas ele poderia ter tocado a bola. Enfim, eu acho que está tudo muito aberto, muito aberto. O fato de jogar em casa, o Vasco jogar em casa no domingo, tem significado de absolutamente nada. Zero. Eles, como tudo que aconteceu nessa fase final da Copa do Brasil, a torcida fez zero de diferença. E é incrível porque as decisões, quem jogou diante da torcida acabou não tendo vantagem nenhuma. Zero, nenhuma vantagem. Então, não vejo como domingo isso possa acontecer, não. Não é que o Corinthians vai ganhar. O jogo vai ser jogado e não é o fator torcida que vai pesar. Raí Monteiro, agora diretamente da Arena Corinthians em Itaquera. O Raí acompanhou em loco a partida. Raí, dava para o Corinthians fazer melhor, fazer mais, principalmente por ter começado a disputa em casa? E a segunda pergunta, também já para colocar o Vasco na conversa para você avaliar se com esse 0-0, com esse empate fora de casa, o Vasco passa a ser o favorito ao título. Raí, boa noite. Eu acho que não tem favoritismo, Gui. Segue mais ou menos igual. Boa noite para você, um abraço pro Flávio, Vampeta, Piperno, toda a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Acho que segue mais ou menos igual pro jogo da volta. Imagina um jogo equilibrado no Maracanã, como foi uma parte do duelo aqui. Mas se a gente for olhar para os momentos de superioridade, os do Vasco foram maiores, na minha visão, do que os do Corinthians. O Vasco fez um jogo melhor essa noite por aqui. Teve a bola na trave do Cauã. No primeiro tempo teve uma tentativa do Pumita que ele hesitou, poderia ter finalizado e criado uma chance melhor. De fato, não foi um jogo de grandes oportunidades. Um jogo travado, nervoso, tenso. Acho que são ingredientes bem naturais de uma final, de uma decisão, principalmente em 2 jogos, né, onde a decisão de fato fica muito mais para o jogo da volta. Mas achei que em linhas gerais o Vasco foi melhor essa noite aqui. Um jogo muito bom do Ryan, a movimentação que a gente tem visto dele a partir de jogar como o homem mais avançado do Vasco, né? Sai bastante, se mexe, cai por um lado, cai por outro, se movimenta muito pelo campo de ataque. O Andrés Gomes, para mim, fez um jogo muito bom também, né? Muito chato, entre aspas, um jogador difícil de ser marcado, porque ele é muito ágil, ele se multiplica em campo muitas vezes e na pressão, quando vai ajudar o time a marcar a saída de bola, também vai muito bem, assim como foram os 2 volantes do Vasco, o Cauã, que eu já citei pela cabeçada na trave, o Thiago Mendes, o próprio Nuno Moreira também é um cara que cumpre um papel importante nesse Vasco. Gostei mais do jogo do Vasco, assistindo aqui do estádio, do que do jogo do Corinthians. O Corinthians acho que tem um problema que está claro há algum tempo e que voltou a ficar muito claro no jogo contra o Cruzeiro, o jogo de volta, e hoje, de novo, que é um problema no seu meio-campo. O Corinthians chegou para essa reta final de temporada sem nenhum dos seus principais jogadores desse setor vivendo um bom momento ou 100% fisicamente. Ranieri e Garro, que são importantes no sistema, estavam desgastados fisicamente, né, voltando de lesão. O Ranieri, por exemplo, não jogou contra o Cruzeiro de início, ele entrou numa necessidade ao longo do jogo. Hoje ele sai jogando. O Garro sai jogando hoje, depois de algum tempo, ficou fora de início das 2 semifinais, até entra no segundo jogo contra o Cruzeiro aqui também em Itaquera, mas muito distante das suas melhores condições, aliás, como tem sido ao longo de todo o ano. Martínez não fez um bom jogo, o Bidon, que tinha feito uma excelente semifinal, também não foi tão bem, mas não teria o tirado, como fez o Dorival no início do segundo tempo, que aliás é uma questão para a gente entender daqui a pouco na entrevista dele, né? Por que mudar os 5 do segundo tempo e não especificamente no intervalo do jogo, onde ele poderia já adicionar ali algo novo? Ele esperou 3, 4 minutos para fazer as primeiras substituições. O jogo já pedia o Carrilho antes, o jogo já pedia um Corinthians que pudesse conduzir mais a bola, parar mais a bola, encontrar melhores passes, melhores soluções
para sair jogando, e a gente não viu o Corinthians encontrar essas soluções durante pelo menos uns 70 minutos de jogo, né? No fim, nos 20 minutos finais, meio natural que o time que está em casa, empurrado pela sua torcida, com um pouquinho mais de urgência por iniciar o confronto como mandante, saia, solte um pouco mais, tente jogadas de ataque. Teve uma que até não valeu, né? O Bidu estava bem impedido no lance que ele cruza, o Yuri Alberto, se não me falha a memória, acaba desperdiçando uma oportunidade, né? O Léo Jardim faz a defesa, coloca para fora, o lance acabou não sendo validado pelo impedimento, mas muito pouco o Corinthians produziu, e acho que isso está diretamente ligado. Primeiro é essa questão do meio-campo, os problemas que o Dorival vem tendo nesse setor, e até decisões também que ele eventualmente possa tomar de forma equivocada, e ter no seu meio-ataque 2 jogadores fisicamente muito abaixo. O Garro foi um deles e o outro, o Yuri Alberto, que a gente sabe também, está tentando se recuperar de uma lesão, tentando se encontrar fisicamente, reta final de temporada, vai muito para o sacrifício, foi uma aposta muito na questão técnica, mas que não funcionou. O Vasco foi melhor essa noite aqui, também não criou um absurdo de oportunidades, não enfileirou chances, não fez do Hugo Souza o melhor em campo, mas acho que fez o suficiente para ir embora com uma outra sensação. Antes do jogo, a gente falava muito sobre um Vasco que vem a São Paulo jogar com o Corinthians e invariavelmente perde. A última vez que o Vasco jogou em São Paulo e venceu foi em 2007. Faz muito tempo, o ano que o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. De lá para cá, nunca mais isso aconteceu, e até mesmo no Rio de Janeiro, o Corinthians tem um índice de vitórias maior do que de derrotas nesse confronto especificamente contra o Vasco. Então, diante desse cenário, sair de Itaquera com um bom jogo, seguro, sólido, consistente, eu acho que dá ao Vasco mais ânimo, talvez mais ferramentas para o jogo da volta no Maracanã. Mas acho que segue aberta essa decisão da Copa do Brasil, Gui. É isso, com a gente o Raí Monteiro, o Fábio Piperno, Vampeta, Flávio Prado, e temos alguns, o Piperno falou que não tivemos polêmicas dentro de campo, com os lances polêmicos em si, mas tivemos alguns casos ali de jogadores irritados, né? Tivemos uma pequena confusão ali do Yuri com o Mateuzinho. Inclusive, nós vamos mostrar as imagens, né? Porque essa confusão ela começa com a bola rolando, aí é aquela discussão natural do jogo. Só que depois, né? Eles seguiram se estranhando no final da partida. Dá pra ver aí o Mateuzinho, né? Um pouco atrás, e o Yuri ali à frente gesticulando. Então tem esse primeiro lance aí. E tem também o Memphis Depay, quando ele foi substituído, ele saiu ali não muito feliz, né? Temos também a imagem para mostrar, o Memphis Depay ali indignado, né? E alguns torcedores até acompanham aqui pelas redes sociais, dando razão ao Memphis Depay, dizendo que o Dorival teria viajado nessa porque não era para o Memphis ter saído, Piperno. Como é que você avalia esses dois cenários aí? A primeira me parece uma discussão natural de jogo, né? O que chama atenção é ter continuado depois do final da partida. E depois, aí o que chama atenção, acho que um pouco melhor, assim, um pouco mais, né? É o caso do Memphis Depay, que ficou insatisfeito ao ser substituído. Bom, no caso do Memphis, né? O técnico do Corinthians é experiente o suficiente mas nem se incomodar com isso aí. Acabou o jogo, empatou. Enfim, resultado. Ele tem que trabalhar para armar o time para tentar surpreender o Vasco domingo, e dane-se o que o Memphis pensa ou deixa de pensar, né? Em relação a outra queixa, eu também não vi assim nada lá de muito extraordinário, natural. Uma final de campeonato, o jogador às vezes está, né, mais sensível, fica incomodado com alguns aspectos do jogo, ou mesmo do extracampo. Então também nada de anormal. Eu só queria pegar um gancho em algo que o Raí disse. Na verdade, o Corinthians e o Vasco, especialmente no Campeonato Brasileiro e em alguns momentos de Copa do Brasil, eles foram capazes de fazer alguns jogos muito bons. Esses times, de vez em quando, acertam uma boa ou uma grande partida, mesmo contra adversários melhores. Por exemplo, o Vasco já parou o Flamengo aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians passou ileso diante do Palmeiras. Os dois eliminaram equipes fortes nessa trajetória de Copa do Brasil. O Corinthians não era o favorito contra o Cruzeiro, por exemplo. O Vasco muito menos em relação ao Fluminense. Então eles são capazes sim de se mobilizar para um jogo.
ninguém espere, né, grandes períodos aí de alta desses times. Mas eles têm, sim, capacidade de vez em quando jogarem bem. Isso deixa, afinal, a decisão do próximo domingo mais imprevisível ainda. Eu acho que o Corinthians tem uma vantagem em relação ao Vasco, que é o fato de ter uma defesa tem se comportado um pouquinho melhor. De qualquer forma, o Vasco tem o Ryan, que está em grande forma, o Felipe Coutinho, um jogador de talento que de vez em quando consegue encaixar um ótimo jogo, mas eu acho que vai ser uma final realmente muito de difícil previsibilidade. E quanto ao dinheiro que os dois podem arrecadar com esse jogo, eu só esqueci de mencionar uma coisa. Eu falei algo em torno de 90 milhões, né? Juntando aí, então, o prêmio da CBF, as bilheterias, mais bônus de patrocinadores, mas tem uma outra coisa. O campeão vai jogar Libertadores com $1 milhão em cada jogo como mandante na fase de grupos, mais as bilheterias desses 3 jogos. Então, veja, a bolada bateria perto dos R$100 milhões. Para a atual situação dos dois, meu Deus do céu, é a mega cena de, como chama essa, de Natal, Ano Novo, é a mega da virada, isso. Nossa Senhora. Enfim, para os dois que estão nessa pendura danada, o dinheiro, né, seria mais do que bem-vindo. E no caso do Corinthians, além de tudo isso, ainda levaria junto o troféu Flávio Prado por nova participação em Libertadores, porque afinal de contas isso é importante também, né? Vamp, essas situações aí envolvendo o Yuri e o Mateuzinho, o Vessone, né, o repórter Vessone, que acompanha o Corinthians, ele citou aqui que a reclamação poderia ter sido por conta de um toque de calcanhar, né, do Yuri. E também a insatisfação do Memphis ali, ele sai reclamando depois de ser substituído, Vamp. A discussão normal, né, de atletas, né, isso acontece, fazendo o jogo até achei que era alguma coisa na bola parada, que alguém deixou alguém ali na bola parada. Pode ter sido isso também, né? Pode ter sido, mas é normal, a discussão normal. Em relação ao Memphis, saiu também assim, balançando a cabeça, mas foi muito educado, comprometeu a Dieguinho, né, que entrou, né, comprometeu, desejou boa sorte, tudo dentro do normal que acontece dentro do futebol. Nada pra... A gente pode até botar em pauta pra ter mais assunto, porque é 1 hora de programa, né? Exatamente. É mesmo, pra ter assunto. Porque, agora outra pauta. O que aconteceu ali, tudo normal. E uma outra pauta. O Felipe Coutinho, quiser aumentar também, eu vou esticar. Saiu ali, ficou no pé do ouvido com o Diniz, ninguém sabe se ele estava chateado ou se estava dizendo, pô, estamos empatando, é um jogo bom. Eu sei que é para comer o tempo. O senhor está aprendendo o que eu recebo aqui no ponto? Lógico, você recebe a parada, eu não recebi nada ainda. E não vou receber. Porque é você que tem essa competência. É tudo para esticar, né? Para dar o tempo pro programa. A discussão foi normal, não sei se ninguém estava marcando ninguém. O Depay sai balançando a cabeça assim, mas a atitude dele em cumprimentar o companheiro já minimiza tudo. E o Coutinho ficou mais tempo com o Diniz à beira do campo falando com o ouvido do que esses 2 lances. Tá vendo? Isso nós não comentamos. Isso vocês não mostram. Tá vendo? Só outra emissora, né? Que filhado não gosta, né? Agora, vamos lá. Com o Raí Monteiro. Raí, para fechar esse assunto, depois vamos falar da Leila, né? Em relação a essas situações envolvendo Yuri, Mateuzinho, também o próprio Memphis. Sobre o Memphis, né? O Vamp falou, é de jogo e tal. Deveria ter sido substituído mesmo, né? Alguns torcedores nas redes sociais falaram que ele poderia ter ficado um pouco mais em campo. Eu acho que a queixa, o Gui, principalmente de quem aí tá na rede social reclamando, o torcedor do Corinthians que veio ao estádio e não gostou muito das mudanças, eu acho que tá relacionado ao jogo, que foi muito ruim do Yuri Alberto também, né? Acho que qualquer um dos 3 da frente poderiam ter saído em algum momento do jogo. Mas o Yuri, talvez mais, né? Fez um jogo muito abaixo. Como eu disse, acho que tem um pouco a ver com a questão física que ele vem atravessando, né? Sai, lesiona, volta, não tem tido uma sequência de gols. Isso também abala, obviamente, a confiança do jogador, né? Mas acho que ali da frente os 3 poderiam, qualquer um dos 3, melhor dizendo, poderia ter sido substituído. E na minha visão, o Dorival apostou muito, até para escalá-los no jogo de hoje, na qualidade deles, que de fato em um toque, um desses jogadores pode definir o jogo. Mas os 3 fizeram uma partida bem ruim, pouco abastecidos, tem a ver com o meio campo do Corinthians, como eu já citei,
não funcionou, o Corinthians não encontrou soluções para sair jogando, para vencer a pressão do Vasco. E é curioso que o Corinthians até teve muito mais posse de bola durante o jogo inteiro do que o Vasco, que é um pouco incomum nos jogos que a gente tem um time do Fernando Diniz em campo, né? Geralmente o Vasco ou os times do Diniz comandam a posse, dominam o adversário através da bola, e isso acabou não acontecendo, e mesmo assim o Vasco teve um pouco mais de volume no campo de ataque ao longo de todo o jogo, né? Mas o Corinthians teve mais posse, no segundo tempo teve 66%, por exemplo, mas era uma posse muito entre os zagueiros, entre os laterais, não conseguia avançar, progredir, ganhar casas no campo, e aí colocar Garro, Yuri, Memphis em condições. Os dois primeiros, acho que muito abaixo fisicamente, e o Memphis também pouco abastecido, não conseguiu ajudar, mas em resumo, para mim qualquer um dos três poderia ter sido substituído nessa noite aqui, porque todos eles fizeram uma partida muito ruim, muito diferente dos 4 ali da frente do Vasco, né? Andrés Gomes, Nuno Moreira, o Coutinho um pouquinho mais apagado, mais importante na saída de bola, e o Ryan mais à frente. Esses já foram mais ativos dentro do jogo, participaram mais. Como eu disse, o Andrés Gomes, uma movimentação muito grande ali no campo de ataque. O Ryan, a mesma coisa, né? Buscando o jogo. É muito legal observar do estádio. É a segunda vez que eu vejo o Ryan jogar do estádio nessa temporada. Estava no Morumbi naquele jogo em que o Vasco atropelou o São Paulo. O São Paulo ainda comandado pelo Zubeldia. E o Ryan também foi muito bem naquela ocasião. Marcou 2 gols, ou 1, não me lembro agora exatamente, mas participou de forma ativa e importante naquela ocasião. E é um jogador muito jovem, e o Diniz já destacou isso algumas vezes, né? Que reúne muitos atributos de um jogador de elite. Ele é rápido, é forte, tem boa definição, tem bom jogo de 1 contra 1, drible, né? Ele vai muito bem nesse tipo de jogada também. Um jogador que renovou essa semana o contrato dele com o Vasco, se não me engano, até 2027. Então o Vasco tem aí um diamante nas mãos para lapidar por não muito tempo. A gente sabe como as coisas funcionam no sentido de saídas para o futebol europeu. O Vasco é um clube que precisa de dinheiro, né? Vamp, Piperno estavam falando aí das questões financeiras também por trás dessa Copa do Brasil. Claro que para um dos dois vai dar uma aliviada no caixa, mas não muito. Então não serão muitas as oportunidades de ver o Ryan em campo. Segue sendo impressionante o desempenho dele, como ele se comporta, como lê bem o jogo, já mesmo muito jovem, né? E como não se esconde. 18 anos, jogando uma final fora de casa, em nenhum momento ele se escondeu atrás da marcação. Buscou jogo, tentou, articulou, buscou, enfim. É um destaque muito positivo do Vasco. Se o Vasco for campeão domingo lá no Maracanã, e nós estaremos lá para acompanhar de perto e trazer os detalhes aqui no microfone da Jovem Pan, vai passar muito pelos pés do Ryan, imagino eu. Só queria destacar esse menino do Vasco que realmente joga muita bola.